Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom receber você para mais um programa da Escola Bíblica Especial. E hoje de maneira mais especial ainda, porque estamos iniciando a última série de lições deste ano. A última série de lições trimestrais agora para outubro, novembro e dezembro, nós vamos tratar de um novo assunto. Vamos conversar sobre as questões inquietantes sobre o futuro, uma lição que vai falar bastante sobre a nossa maneira de interpretar, de entender os eventos futuros e como Deus está preocupado com essas coisas a partir da revelação das Escrituras. Venha com a gente depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Seja bem-vindo a este programa da Escola Bíblica Especial. E desde já a gente te convida, como sempre, a curtir este programa, a também compartilhar o link deste programa para os seus amigos, para as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, para a liderança da sua igreja local e, nessa série especificamente, para as pessoas que têm curiosidades, que têm inquietações sobre as questões sobre o futuro. Nós trataremos ao longo das próximas lições nesse trimestre justamente sobre a doutrina das últimas coisas, como a igreja pensa esses aspectos, como a confissão de fé promessista entende a doutrina das últimas coisas, os eventos tanto no âmbito individual quanto no âmbito cósmico, como essas coisas estão apresentadas nas Escrituras Sagradas. Para iniciarmos essa série de lições, na primeira temática desta lição, a Bíblia e o futuro, nós convidamos o pastor Eleilton Freitas, que vai estar com a gente aqui hoje, para nos ajudar a entender a lição como um todo, toda a série e esta primeira lição. Pastor Eleilton, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui na Escola Bíblica Especial. Amém, pastor Júnior, graça e paz. Graça e paz a todos aqueles que nos acompanham nesse programa. É uma grande alegria participar da Escola Bíblica Especial e nós esperamos em Cristo Jesus que seja um tempo bastante frutífero de conversa sobre esse tema, dessa nova série de lições bíblicas. Muito bem. A primeira lição, como eu já disse aqui, para quem está nos acompanhando, é a Bíblia e o futuro. Penso que o futuro, do ponto de vista pessoal, é sempre uma preocupação, né? Quando a gente olha para frente, pensar a nossa família, pensar como serão os nossos filhos e tantos aspectos enquanto a gente vai envelhecendo. Obviamente não é desse futuro que a gente está falando, é a Bíblia e o futuro de um ponto de vista do grande plano de Deus. Eu estava dando uma olhada aqui no prefácio, na apresentação da lição, e você, como editor da lição, apresenta inclusive a ideia de que existem pessoas que amam tanto o estudo das últimas coisas que vivem em função disso, tudo vê um sinal, todas as coisas apontam para isso, o termo utilizado ali é até uma escatomania, um escatomaníaco, E existem pessoas que preferem nem ter contato com isso, crentes de muitos anos que não gostam de ler Apocalipse, não gostam de se aproximar desse assunto, não querem saber, talvez tenha uma fobia, ao contrário do escatomaníaco, é o escatofóbico. Entre os cristãos existem dos dois tipos, não é mesmo? É isso, são dois extremos. Sim. Que nós temos quando o assunto é escatologia, a temática geral que envolve a lição desse trimestre, questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. A escatologia é o tema
digamos, técnico dessa disciplina que trata das últimas coisas. Por isso esses dois termos, né? Escatomania e escatofobia. Né? Gente que é fissurada em estudar sobre os acontecimentos finais e gente que, com medo de ser taxado como sensacionalista, né, ou porque tem medo mesmo, não se aproxima, não gosta muito de tratar sobre o tema. Então, na apresentação, a gente colocou que é preciso um equilíbrio. Não tem problema estudar sobre escatologia, né, porque quem é mais para a linha do escatofóbico acha que a gente não tem que ficar perdendo tempo estudando sobre isso, porque a gente tem que cumprir a missão, tem que fazer a vontade de Deus, a igreja tem que estar envolvida com outras coisas, não ficar parando para estudar sobre o futuro. Então é um erro porque a Bíblia trata desses temas, então não tem nenhum problema em estudar sobre eles, né? O problema é se você for do lado escatomaníaco, né? De gente que só pensa nisso e esquece de fazer a missão. Talvez o que ajuda a gente nesse sentido a ser equilibrado é lembrar o propósito da escatologia. O propósito da escatologia está vinculado à missão. Aí a apresentação fala disso também. Por que a gente estuda escatologia? É para que a gente tenha segurança quanto aos acontecimentos finais, para que, com base nessa segurança, no presente, a gente faça a missão. Sim. A gente pregue a palavra, a gente dissemine o evangelho, porque há uma missão a cumprir até que chegue o dia final. Isso. Então você tem segurança e, enquanto isso, cumpre a missão. Muito legal isso que você falou, antes da gente entrar nas perguntas, porque eu pensei importante ter uma outra leitura, principalmente de quem gosta do tema, né? A gente vira meio que, às vezes, da expectativa de que isso aconteça logo, então a gente se torna meio que um profeta do quanto pior, melhor, né? Isto é, não, tem que piorar mesmo, porque é o que a Bíblia diz para que Cristo volte logo. E aí a pessoa talvez esqueça de, a partir das convicções da doutrina das últimas coisas, se encher de esperança e pregar essa esperança, né? Isto é, nós não fomos chamados para ser esse, né? Do quanto pior, melhor. Nós ainda estamos e fazemos parte do processo da parceria que Deus chamou a igreja para viver o plano de redenção, né? Para ser embaixador da reconciliação, né? Exatamente. A cena que ilustra bem isso é a cena da ascensão de Cristo. Jesus foi ascenso aos céus, sumiu ali da vista dos discípulos em meio às nuvens, e eles continuaram olhando para o céu. Jesus sumiu, mas eles continuaram olhando, todo mundo ali olhando para o céu. Aí tem que aparecer um anjo para dar uma cutucada, uma chacoalhada. Gente, olha, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá da mesma maneira que vocês o viram subir, né? Em outras palavras, gente, agora é hora de se mexer. Isso. Antes dele subir, ele falou para você: recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito e ser minhas testemunhas. Então, assim, ele vai voltar, mas enquanto isso, é hora de pregarmos o Evangelho. Então, acho que essa cena ilustra bem essa maneira equilibrada com a qual a gente tem que lidar com a escatologia. E aí, por isso, talvez o texto base dessa lição está baseado em Romanos 8:24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Toda a mensagem evangélica, cristocêntrica, ela se conclui numa esperança, né? Que é a esperança escatológica. Talvez por isso esse é o verso que baseia o nosso estudo de hoje. Inclusive, ele aponta já para a primeira questão, além do texto, né, de Romanos 8:24, que eu acabei de citar aqui. Explique o que é escatologia e comente sobre o quanto a esperança futura é importante na vida cristã. Essa é a primeira questão que nós convidamos você que está nos acompanhando aí a refletirmos juntos agora, a partir desse momento, nessa primeira questão. Eu acho que eu até comentei já numa das minhas falas, mas escatologia diz respeito ao estudo das últimas coisas. Então, quem está nos acompanhando já deve ter lido na Bíblia Sagrada textos que falam sobre os últimos dias, os últimos tempos, né, sobre
as últimas coisas. Essa palavra último, que aparece nas nossas versões em português, ela é tradução de um termo grego que é o termo eschatos, daí de onde vem escatologia, né? Por isso o estudo das coisas últimas, o estudo dos eventos finais. Então isso é escatologia. E realmente é muito importante a escatologia na vida cristã por conta desse texto que você acabou de ler. Esse é um dos textos que mostra a importância da escatologia. Paulo diz que nós fomos salvos na esperança. E que esperança que se vê não é esperança, porque como alguém espera o que está vendo? Se já estamos vendo, se já aconteceu, então não estou mais esperando, né? Já é uma realidade. Então, é óbvio que Paulo está falando aí dos eventos relacionados à segunda vinda de Cristo, de todas aquelas promessas que nós temos com a consumação da salvação. Então, todo salvo, uma vez que foi salvo em Cristo Jesus, imagina-se, né, que essa mensagem foi pregada para essa pessoa. Então, todo salvo tem essa expectativa do final dos tempos, né, da redenção em sua plenitude. Nós fomos salvos na esperança. É até interessante que a esperança, ela até, o pessoal fala que ela tem certa similaridade com a fé, porque a fé também é a certeza de coisas que esperamos e prova de coisas que não vemos. Então, a fé é prova de coisas que não vemos, e esperança que se vê não é esperança. Então, a esperança também a gente não enxerga. Então, qual que é a diferença entre fé e esperança? É que esperança está mais ligada a esses eventos futuros. Está mais ligado ao futuro, né? Essa esperança que não se vê, que Paulo diz, é relacionada à segunda vinda de Cristo, aos eventos futuros. Todo cristão tem esperança. O próprio Paulo, quando foi apresentar as marcas da unidade cristã, que nós estudamos na série passada, ele coloca lá, né, há uma só esperança do nosso chamado. Então, todo cristão tem esperança relacionada ao retorno de Cristo, à consumação do plano de Deus. Então, esperança é muito presente na vida cristã. Acho que todo cristão é alguém que tem esperança. Talvez é por isso que lá na carta de Pedro, ele usa esse termo em vez de usar fé. Isso é uma comunidade que tudo indica bastante perseguida, né? Para quem Pedro está escrevendo, vivendo dias difíceis, mas ele pede, e que inclusive liga com a ideia da missão, né? Mas ele não usa a ideia de fé, né? Ele usa a ideia de estejam prontos para responder à razão da esperança, né? Isto é, parece fazer sentido mesmo agora que eu estou falando, vivendo uma vida difícil e ainda ter capacidade de viver bem com as pessoas, orar pelas pessoas, ter alegria diante da perseguição. Você precisa de uma alta dose de esperança, né? Com certeza, precisa. Eu até acho isso interessante. Os livros de teologia sistemática, quando você vai para o capítulo que trata da missão da igreja, a maioria deles não coloca isso. Eu acho esse um diferencial legal no nosso manual, na nossa confissão de fé, lá no Doutrinal, porque quando se trata da missão da igreja no Doutrinal, além daqueles itens que a gente sempre coloca relacionado à adoração, à edificação, à evangelização, lá coloca-se também que a igreja, uma dos propósitos ali da igreja diz respeito a alimentar a esperança. Que a igreja é uma comunidade que alimenta a esperança. Então, assim, o mundo está um caos, está tudo dando errado, mas qual é a comunidade nessa terra que tem uma mensagem de esperança, né? Mesmo diante da perseguição, mesmo diante da calúnia, mesmo quando as coisas não estão bem? Essa comunidade é a igreja, né? Ela tem essa função também de pregar que as coisas terminarão bem. Por piores que estejam, o final da história é um final bom, é um final em que o nome do Senhor será glorificado. Muito bem. Nós vamos entrar na segunda e terceira pergunta daqui a pouco, que vai tratar das questões desse olhar da escatologia no Antigo e no Novo Testamento. Mas antes há uma afirmação que eu acho importante, já que a gente está abrindo a série de lições, ajudar o nosso estudante, os professores que vão dar aula sobre o tema, enfim. Salvo engano meu, é aqui mesmo na lição número 1 e não na apresentação, que é dito que toda a Bíblia
tem um conteúdo escatológico. De alguma forma, portanto, há uma, se é que eu posso usar essa palavra, há uma função escatológica em toda a revelação das Escrituras. Por favor, ajuda, Eleuton, a quem está nos acompanhando, a entender o que isso quer dizer. Ok. Logo depois que o pecado entra na história dos seres humanos, ali naquela fala de Deus com o ser humano, com Adão, Eva, com a própria serpente, naquelas palavras iniciais de Deus pós-pecado, uma das primeiras promessas que nós temos é sobre um descendente da mulher que nasceria para esmagar a cabeça do descendente da serpente. Então ali nós temos uma promessa vinculada à volta do Senhor Jesus. Já temos uma promessa vinculada à vinda de Cristo para derrotar Satanás. Toda a Escritura Sagrada, se a gente for parar para refletir, parece que toda a Escritura Sagrada, todo o drama que se desenvolve na Bíblia Sagrada, todo o drama da redenção, tem como pano de fundo essa promessa. Por isso a gente diz que a Bíblia é um livro escatológico, né? Porque tudo que vem daí para frente está vinculado de alguma maneira à vinda desse descendente, que viria realmente para restaurar todas as coisas, né? E aí a Bíblia vai terminar, começou aqui num jardim, vai terminar numa cidade restaurada, né, bela, o descendente já veio, o Satanás já foi derrotado e os seres humanos vivendo em perfeita harmonia ali novamente. E aí toda a história, todo o drama da revelação bíblica tem por trás essa grande história relacionada ao futuro, relacionada à consumação da redenção. Por isso que a gente não tem dúvida que a Bíblia é um livro escatológico, né? Qualquer parte da Escritura Sagrada, a gente tem tentado levar a sério esse desafio, né? Independente do lugar onde nós estejamos pregando a Escritura Sagrada, fazer conexão com a grande história. Isso. E a grande história ela tem muito de escatologia. Então, a gente pode dizer que, de novo, o que você falou lá no início, né? Entender a escatologia, ela reforça a nossa argumentação missionária. Com certeza reforça a argumentação missionária. É isso. Diferente de gerar pessoas gente que atua para ver quanto pior melhor, mas que reforça a base da esperança e da pregação para a missão, né? Já que grande história, que é algo que é tão ligado à ideia de missão, né? É totalmente, ela de alguma forma ela em si, a grande história, é uma história escatológica, né? É uma história escatológica, exatamente. E se a gente abraça, acredita nessa história, e nós acreditamos, né? Que ela é uma história que transforma a vida do indivíduo hoje e que tem como, no futuro, algo extraordinário para esse indivíduo, isso deve motivar a gente a querer compartilhar isso com outras pessoas. Então, eu penso que quanto mais a gente estuda a escatologia bíblica de maneira equilibrada, isso com certeza deveria empurrar a gente para a missão, né? Para a proclamação do Evangelho. Muito bom. Vamos então agora entrar na segunda questão. Como eu disse, aliás, você já abriu falando um pouco sobre o tema, né? Quais são os 6 temas presentes no Antigo Testamento relacionados ao futuro? Com base em Gênesis 3,15, que foi exatamente o que você já citou, né? Da promessa do descendente que pisaria na cabeça da serpente. Comente o quanto a promessa de um Redentor futuro é importante no Antigo Testamento. Vamos começar aí pelos 6 temas presentes no Antigo Testamento. Ok. Quem por acaso está acompanhando aí com a lição bíblica impressa, na impressa é na página 8. Nós temos aqui esse resumo dos principais temas da esperança escatológica do Antigo Testamento. Então, quais são eles? Primeiro, a chegada do reino por meio do Messias ou do ungido. Então, no Antigo Testamento, os profetas falaram da chegada do ungido, da chegada do Messias. Então, eles esperam esse descendente que vem, né? Além disso, o Antigo Testamento também fala sobre o derramamento do Espírito.
de uma era futura, de um novo tempo, onde o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas. Então, quando o Antigo Testamento fala sobre o futuro, também nós temos essa questão. O estabelecimento da nova aliança é um terceiro tema também que o Antigo Testamento fala. Nos últimos dias, diz Deus, ele estabeleceria uma aliança com o seu povo, firmaria uma nova aliança com o seu povo, onde a sua lei seria cravada no coração das pessoas, não mais em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas, seria internalizada. Então, a nova aliança, a restauração de Israel, o Antigo Testamento também fala sobre isso, sobre o povo de Israel sendo restaurado no futuro. Detalhe, não toda a nação. O Antigo Testamento não apresenta essa ideia de que toda a nação de Israel e todos os israelitas seriam restaurados. O Antigo Testamento fala de um remanescente de Israel que seria restaurado no futuro. O Antigo Testamento fala sobre o dia do Senhor. Esse é o quinto tema. O dia do Senhor, essa é uma expressão presente nos profetas, e aqui não é para falar do sábado, né? O dia do Senhor aqui é o dia do Senhor escatológico, né? Diz respeito a uma intervenção de Deus na história, ou para salvar ou para trazer juízo. Quando a gente vê essa expressão no Antigo Testamento, diz respeito a isso. É o dia que ele vem para vingar os inimigos do seu povo, é o dia que ele vem para salvar e redimir o seu povo, né? Completar a salvação. E o Antigo Testamento também fala sobre o novo céu e a nova terra. Nós temos isso também nas páginas do Antigo Testamento. Então, são os seis temas que nós podemos mencionar para resumir a esperança escatológica do Antigo Testamento. O que é importante mencionar ao falar desses 6 temas? Os autores do Antigo Testamento falaram sobre todos esses assuntos. Só que se você ler o Antigo Testamento e só o Antigo Testamento, sem o Novo, sem a luz do Novo Testamento, né, o que não está claro no Antigo Testamento quando a gente lê esses temas? Não está claro quando essas coisas aconteceriam e nem como essas coisas aconteceriam. Certo. Porque eles não têm a ideia que nós temos hoje de primeira e segunda vinda de Cristo. Certo. Para eles, assim, o Messias vem e tudo isso aqui vai acontecer de uma única vez, no mesmo momento, tudo isso aqui acontece e já resolve tudo. Talvez esse é o problema do judaísmo com Cristo, com Jesus como Messias, né? Isso, exatamente, porque quando ele veio, em tese, né, tudo isso aqui não se cumpriu de maneira plena na sua primeira vinda. Mas é só com o Novo Testamento que nós vamos conseguir fazer as conexões adequadas de como cada tema desse se cumpre, né? Mas é isso, esses temas estão presentes lá e é o Novo Testamento que vai dizer para a gente quando e como cada uma dessas promessas se cumpre. Muito bem, então vamos lá. Eu acho que vale a pena a gente gastar um tempo, investir um tempo aqui, na verdade, né? Chegada do reino por meio do Messias, ok. Para cristãos, a gente tem uma compreensão básica ou mais avançada, mas ok. Derramamento do Espírito, ok. Nós temos uma boa leitura disso, teológica. Estabelecimento da nova aliança, ok também. Aí você fala de... Estou pulando aqui. Item 5, dia do Senhor, ok? Novo céu e nova terra. Eu queria gastar um tempinho com o remanescente. Só para a gente... Você até citou, né? Não é todo Israel, é um remanescente. Eu acho que vale aqui um esclarecimento teológico da nossa compreensão do ponto de vista do que isso significa com a leitura do Novo Testamento. E eu já vou colocar um tema aqui para você que para mim tem uma correlação com isso ali na pregação dos discípulos sirineus e ciprianos que chegam em Antioquia. A igreja foi dispersa e ela passa a pregar por onde quer que fosse. Ali em Atos 11, dá a entender que a pregação é feita somente para judeus dispersos. Porque os primeiros a pregar para gregos são os ciprianos ali, os sirineus. E que vai nascer aquela comunidade diversa de Antioquia, que já conversamos dela sobre diversas lições. Talvez ainda há naqueles primeiros discípulos, como há nos apóstolos, quando Jesus está falando sobre o derramamento do Espírito, a ideia do estabelecimento do reino para Israel, né? Para esse remanescente. E esse remanescente talvez é somente sangue.
Uhum. Joguei o problema, agora você nos ajuda aí a entender o tema um pouco melhor, porque eu acho que de todos os 6 temas, esse é o que talvez possa gerar mais controvérsia na nossa maneira de pensar. Sim, sim, realmente. E existe controvérsia porque no pentecostalismo, de maneira geral, e nós, acho que numa outra lição, numa outra live, a gente acaba se identificando aqui como uma igreja pentecostal. O pentecostalismo, de maneira geral, a visão escatológica dos pentecostais, ela segue uma linha chamada de dispensacionalismo. E para o dispensacionalismo, haverá uma restauração literal da nação de Israel. Então vai haver um período no futuro em que Deus vai começar a tratar de novo com Israel, porque Israel não deixou de ser o povo especial de Deus, ele continua sendo o povo especial de Deus. O que aconteceu foi que Deus abriu uma janela na história para tratar com a igreja, mas aí vai chegar um momento, quando a igreja for arrebatada, no arrebatamento secreto, que é um outro erro teológico que vai ser tratado numa lição futura, não é o caso aqui agora, mas aí quando ele deixa de tratar com a igreja, quando ela é arrebatada, aí ele volta a tratar de novo com Israel, o Israel literal, e aí Israel literal vai ser salvo. Só que essa não é a compreensão. Olhando para o Antigo Testamento fala do remanescente. Não tem promessa de que toda a nação de Israel vai ser restaurada. O remanescente ali é porque, é óbvio, a nação negou a Cristo. A nação como um todo, os líderes da nação de Israel viraram as costas para o Senhor Jesus Cristo, e por isso a nação de Israel não tem mais o protagonismo no povo de Deus. Agora o protagonismo é da igreja. E a igreja é formada de gente de todas as tribos, povos, línguas e nações, inclusive o remanescente, inclusive de israelitas, né? Então, parece que na mente, realmente, como você disse, né, de alguns dos primeiros pregadores, apóstolos, tinha essa ideia de que Deus vai restaurar a nação, né, de quem pregar para os judeus, mas o Novo Testamento mostra para a gente que não. Protagonista agora na missão é a igreja, e a igreja é formada de todas as nações, inclusive dos judeus. O remanescente faz parte da igreja. Muitos judeus creram em Cristo e estão se voltando para Cristo através da igreja. O remanescente é salvo enquanto a igreja está pregando o evangelho. Então tem gentios se aproximando e judeus se aproximando também. Isso. Muitos judeus sendo salvos durante toda a história da igreja. Então, o remanescente está sendo salvo por meio da igreja. É assim que a gente encontra e lê, né, no Novo Testamento, né? Muito bem. Penso que nos ajuda bastante aí o estudante, diante das questões diversas que irão surgir nessa lição, a pensar e entender a maneira como a promessa tem interpretado essa questão. Pergunta de número 3. Em Atos 2, 16 a 21, 1 Pedro 1, 19 e 20, primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 11, a partir dessas leituras, responder: podemos afirmar que estamos vivendo os últimos dias? Faça um resumo do que o Novo Testamento traz sobre a esperança futura à luz do comentário. Ok. Eu vou ler um desses textos que eu selecionei aqui, que é 1 Coríntios 10, versículo 11. Nesse texto, Paulo diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos. Ele está aqui recontando a história de Israel, um trechinho da história de Israel, e foram escritas como advertência para nós, agora olha a parte final, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então Paulo fala sobre ele, sobre a geração dele, a igreja de Corinto, ali, os cristãos daquele período, e diz: sobre nós chegou o fim dos tempos. Então, na mente do apóstolo Paulo, eles já estavam vivendo o final dos tempos. E isso é legal quando a gente olha para o Novo Testamento. Da perspectiva do Novo Testamento, nós já estamos vivendo os últimos dias. E por que nós já estamos vivendo os últimos dias? Aí a gente lembra novamente os 6 temas aqui do Antigo Testamento, né? Por que já começou os últimos dias? Porque muitos desses temas aqui do Antigo Testamento já começaram a se cumprir. E lá é dito que isso se cumpriria nos últimos dias. Então, com a chegada de Jesus, nós começamos a viver
a nova era de salvação, um novo tempo nesse grande plano redentivo de Deus, né? Porque o Messias já chegou, o Espírito foi derramado. Joel não falou que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne? O Espírito foi derramado no Pentecostes. Então, o Pentecoste já é a inauguração, né? Já está no início, né, desse tempo chamado Últimos Dias. Então, da perspectiva do Novo Testamento, nós estamos vivendo os últimos dias. A aliança foi firmada, a nova aliança foi firmada, últimos dias. O remanescente já começou a ser salvo, né? Alguns autores vão divergir ali no Novo Céu e na Nova Terra, né? Dos 6 temas do Antigo Testamento, certo. O único que, de repente, não tem resquício, que ficou completamente para o futuro, foi Novo Céu e Nova Terra. Só que já existem alguns outros autores, que eu acho muito interessante, que eles dizem assim, que os poderes do mundo vindouro e do Novo Céu e da Nova Terra já começam a ser sentidos por nós em alguma medida. Por exemplo, quando você prega o Evangelho para alguém, essa pessoa se converte a Cristo, o que a Bíblia diz que acontece com ela? Que ela é feita nova criação. Nova criação. É o termo que Paulo usa lá em 2 Coríntios, né? Nova criação. Então, ela já começa a viver em novidade de vida. É isso que vai ser pleno aqui nos novos céus, na nova terra, ela já começa a experimentar em alguma medida, né? Porque ela ganha uma nova natureza. Né? Então, assim, parece que toda essa esperança escatológica do Antigo Testamento, em alguma medida, ela já começou a se cumprir com a chegada de Jesus, né? E aí o Novo Testamento vai mostrar que nós estamos caminhando agora para o último dia, no singular. Aí o último dia, aí é o dia do Senhor. Aí está relacionado à volta do Senhor Jesus. Nós já estamos nos últimos dias, nos encaminhando para a consumação do século, que é quando Jesus vem para completar essa obra que ele inaugurou com a sua primeira vinda, com a sua chegada. Né? Muito bem. Como esse é um tema muito inquietante, como diz o tema, né? Questões inquietantes sobre o futuro. Como temos muitos escatomaníacos, eu acho que vale a pena aqui também aproveitar o seu conhecimento teológico, Eliilton, para nos ajudar, porque às vezes um ou outro vai usar esse termo na apresentação desse estudo. Nós somos então adeptos. A confissão de fé promessista, a teologia que a gente desenvolve na promessa, é adepta de uma escatologia realizada? É exatamente isso ou não? A gente tem coisas por se realizar, ou a gente já entende que está tudo realizado com o cumprimento a partir da cruz ali? Nós costumamos dizer que nós vivemos numa tensão, acho que é o LED que usa esse termo, né? Do já e do ainda não. Ainda não. Então, realmente, muita coisa já se cumpriu, mas ainda não em sua plenitude. Então, a nossa escatologia, ela vai nessa linha, né? É uma escatologia muito mais parecida com a escatologia reformada do que com a dispensacionalista que eu mencionei há pouco, né? Porque a gente acredita nisso. Jesus, quando ele começou a pregar, a pregação de Jesus era: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Que tempo está cumprido? O tempo do fim que os profetas do Antigo Testamento falaram. O tempo da chegada do reino de Deus, o tempo da chegada da restauração. Chegou. Por que chegou? Porque o rei chegou. Isso. O rei chegou, o tempo do fim chegou. Então arrependam-se, porque o reino de Deus está agora próximo no sentido de ao alcance das mãos. Né? Isso. Já pode ser vivido, experimentado. Próximo espacial, né? Isso, tá não aqui. Cronológico, né? Isso. Então, nós acreditamos nisso, né? E estamos caminhando rumo à consumação, rumo à plenitude, né? Do que começou na cruz, do que foi ganho na cruz. Então, tudo isso vai ser pleno quando Jesus retornar a segunda vez. Muito bem. Vamos caminhando aqui para o final. A gente está chegando na pergunta de número 4, que aponta os 2 focos da escatologia na Bíblia, nas Escrituras. E aí, aqui, os 2 focos é o foco individual e o foco geral. A primeira parte da pergunta é isso:
qual a diferença, né? Explicar aí o foco individual da escatologia e o foco geral da escatologia. E, por fim, o estudo dos temas de ambos os focos. Qual é a importância de conhecer e estudar o foco individual e o foco geral? Ok. Quando se estuda escatologia, então nós temos essas duas áreas, a escatologia individual e a escatologia geral. A escatologia individual, ela está preocupada em responder a seguinte questão: o que acontece com o indivíduo depois da morte? Uma vez que a pessoa morre, para onde vai essa pessoa? Ela vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Para terminar de se purificar, né? Completar ali a obra de santificação. E o que acontece com essa pessoa? Ela está num estado intermediário, consciente, inconsciente. Então, todas essas respostas são dadas por essa área da escatologia chamada escatologia individual. É muito importante estudar sobre isso. Existem muitas dúvidas sobre esse tema, né? Principalmente porque, em se pensando nesse tema, a grande maioria dos cristãos, eles são imortalistas. Uhum. Então, por isso que tem muita dúvida sobre o tema. E essa série de lições bíblicas, ela vai tratar sobre escatologia individual. As lições 2 e 3 dessa série, elas tratam de escatologia individual. Então, são duas lições para explicar o que é a morte e para explicar o que vem depois da morte, né? O que acontece com uma pessoa depois que ela morre. Agora, a outra área da escatologia, que talvez essa seja a mais conhecida, quando a gente fala de escatologia, geralmente o pessoal lembra mais dessa, né? É a escatologia geral, que diz respeito aos eventos relacionados ao final dos tempos, que envolve toda a humanidade, todo o universo. Aí sai do micro, né? Sai do indivíduo para pensar em toda a humanidade. Aí questões como princípio das dores, grande tribulação, anticristo, batalha do Armagedon, trombeta, taças lá do Apocalipse, volta de Jesus, juízo final, milênio, todos esses temas, novo céu e nova terra, né, o estado eternal, como que vai ser a vida no porvir, né, como serão os seres humanos, se reconhecerão, não se reconhecerão, o que eles vão fazer por toda a eternidade. Então todas essas questões são tratadas em escatologia geral. E é importante também, é óbvio, estudar com equilíbrio, o que a Bíblia diz sobre o tema. É importante também estudar sobre esses temas. Aí da lição 4 até a lição 13, trata desses temas da escatologia geral. Então, ambos os focos da escatologia são importantes, e a lição vai abordar os dois, vai tratar dos dois temas. Muito bem, então nós entramos numa série de lições, você que está nos acompanhando até aqui, uma série de lições sobre esses temas inquietantes sobre o futuro. Hoje, como você percebeu, uma abertura geral aqui para explicar o que é o termo escatologia, explicar como ela está colocada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também apontar esses dois focos. E a gente vai trabalhar esses dois focos ao longo dessa série. Vai ser uma série bastante inquietante, uma série que traz bastante curiosidade. Por isso eu continuo te convidando aí a chamar os seus amigos, parentes, pessoas que se interessam por essas questões, para entender, compreender biblicamente esses temas. Pastor Enilton, a gente está chegando praticamente aqui ao final, e eu gostei da forma como a lição coloca as suas aplicações, né? Com os pés no presente. Uhum. Eu acho que é aquela dose de equilíbrio, né? Uhum. É aquela dose de equilíbrio para nem ficar com medo dos temas, uhum. e nem talvez, por conta desses temas, entrar numa paranoia sobre o que vai acontecer no futuro. E o com os pés no presente dessa primeira lição são duas aplicações aqui. A Bíblia é um livro de esperança. Vivamos com a esperança da glória vindoura. E a segunda aplicação, a Bíblia é um livro de esperança. Vivamos com perseverança no tempo presente. Então, viver com esperança daquilo que virá e viver com perseverança no tempo presente. São as duas aplicações aqui que a lição nos pede, justamente pensando
que essa temática não deveria nem nos causar medo, nem tampouco nos deixar paranoicos, mas encontrar esse equilíbrio da vida com esperança, daquilo que virá e com perseverança, vivendo a missão no hoje, no presente. Deixe, por favor, aí os seus comentários em relação a essas aplicações, para quem está nos assistindo, para que a gente possa terminar com esse olhar da esperança, e depois, por favor, vamos orar, se poderia orar junto com a gente. Ok. Queria aproveitar essa tua fala final e lembrar de algo que nós mencionamos lá no início dessa nossa conversa de hoje aqui. Porque nós somos desafiados a viver com esperança e com perseverança. E estudar sobre esse tema também, penso que precisa desafiar a gente a não nos paralisarmos. Né? Uma das principais razões, uma das principais motivações pelas quais os cristãos do primeiro século saíram mundo afora pregando o evangelho e plantando igrejas, era a notícia de que Jesus está vindo. Então, essa ideia de que nós estamos vivendo os últimos dias, que Jesus Cristo está voltando, isso foi um grande motivador, que fez com que cristãos, que os apóstolos saíssem mundo afora pregando o evangelho. Então, eu penso que isso nunca deveria mudar. Nós acreditamos nisso. Jesus está voltando. Jesus virá a segunda vez. E ele virá para restaurar todas as coisas. O que ele começou o que ele startou na sua primeira vinda será trazido em plenitude no seu segundo regresso. E nós cremos nisso, né? Então, talvez o nosso desafio aqui também, ao vivermos com esperança e com perseverança, é que a gente continue pregando e disseminando essa esperança. Porque Jesus está voltando. Que essa notícia, né, o grande objetivo, né, dessa série de lições é que todas elas sirvam para reforçar isso. Enquanto a gente aguarda, que essa notícia nos sirva para nos impulsionar ainda mais para proclamar o evangelho de Jesus, né? Porque Cristo está voltando. Amém. Vamos orar então? Vamos. Senhor, obrigado por essa oportunidade que nós tivemos nesta Escola Bíblica Especial de estudar esse tema, a Bíblia e o futuro. Realmente a tua palavra é um livro escatológico, é um livro que trata muito a respeito do futuro. E o que a Bíblia traz sobre o futuro é para trazer segurança para o nosso coração. Nós somos desafiados a viver com esperança, meu Deus, e nós te louvamos por todas as certezas que a Escritura traz para a gente. Nós somos salvos nessa esperança. Nós não vemos ainda, Senhor. Nós não vemos. Paulo diz, esperança que se vê não é esperança. Então nós não vemos muitas das coisas que nós afirmamos que acontecerá. Nós não vemos ainda. Mas o nosso coração vive, mora, reside uma certeza de que tudo isso acontecerá, meu Pai, no futuro, e no futuro muito próximo. Que até esse dia chegar, Senhor, que o Senhor continue nos usando por meio do Teu poder para pregar a Tua palavra. É a nossa oração e o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Eleilton. Obrigado você que nos acompanha até aqui. É um prazer você estar com a gente nessa Escola Bíblica Especial. E começamos. Agora entramos nessa série de lições das últimas coisas. E a gente pede e convida você a ficar com a gente durante toda essa série para que ela seja bastante proveitosa, traga muitos esclarecimentos e a gente saia menos inquieto em relação aos temas do futuro e mais cheio de esperança. Que Deus te abençoe e a gente se encontra semana que vem para a segunda lição desta série. Até lá!